responda. Oiê. Oiê. Boa noite. Feliz noite. Tô esperando a Raquel pra gente começar a live. Boa noite pra todo mundo que tá passando, que tá chegando. Estou esperando a Raquel, estou esperando a Raquel, estou esperando a Raquel. Mas tem um aprendizado aí, né? A gente não precisa esperar esperando. Então, o que a gente vai fazer? Vamos falar sobre o meu aniversário. Sim, hoje é o meu aniversário. E é uma alegria fazer aniversário. Ao mesmo tempo também é uma reflexão, né, fazer aniversário. Porque a gente está encerrando um ciclo e a gente está iniciando outro dentro de um momento que é uma limpeza e uma purificação para todos nós, né? Um momento muito novo, um momento de incertezas, um momento de verdade, gratidão. É um momento de gratidão também. E hoje eu acordei muito grata. Acordei muito grata e agora há pouco eu trouxe na minha memória uma lembrança do meu aniversário do ano passado. E eu sinto muito de soltar essa memória, de purificar, de liberar espaço e de abrir espaço para o novo. Às vezes a gente fica segurando, né? A gente fica segurando pessoas, situações, memórias. E é muito importante que a gente, gratidão, que a gente tenha coragem de ficar aqui presente, aqui agora. E nesse aqui agora, sem mais nada além do aqui agora. Aqui agora com muita confiança, aqui agora com muita clareza. Olha só, a doutora Raquel Rossi chegou na hora da clareza. A gente vai começar agora. Para quem perdeu um pouquinho antes, a gente tentou fazer uma live, só que o meu celular tá com uma questãozinha aqui com o carregador. Então o meu celular desligou. E aí agora a gente vai recomeçar. Vamos ver se vai dar tudo certo agora. Espero que dê. Vai dar. Oi, Julian. Gratidão. Oi, todo mundo. Estamos esperando. Aqui está. Cheguei. Conseguimos? Consegui. Olha, deixa eu te falar. Tenta Vai. colocar o seu celular, eu esqueci de te avisar isso antes. Tenta colocar o celular apoiado em algum lugar para que você Tá. possa não ficar se mexendo tanto, que a imagem vai ficar melhor. E também toma cuidado para não tampar embaixo a partezinha do som, para o som ficar bem claro para todo mundo. Tá bom. Porque a gente vai gravar essa live e vai salvar lá no YouTube. Então, Tá. além das 24 horas, vai ficar para sempre lá no YouTube. Então, agora nos faz conectados com a nossa verdade, né? E qual é a nossa verdade? É muito importante que a gente não fuja, que a gente não negue a nossa verdade. E nesse momento, era até sobre isso que eu queria falar na hora que acabou a live, a nossa última live que caiu. A gente vai dar uma recapitulada, mas só para dar uma pincelada aqui na minha vontade de que eu ia falar antes. Eu tava conversando com um amigo e ele disse que estava se sentindo muito entediado de ficar em casa, né? E aí eu me dei conta do quanto a gente é desafiador para a gente entrar em contato com a nossa verdade, né? Ficar com a gente, ficar presente, ficar sentindo a verdade. Muitas vezes a gente foge, a gente finge, aí quer sair correndo e quer se distrair. E também, quanto está sendo desafiador para muitas pessoas ficar
na própria casa, com a própria família. Isso é uma coisa muito louca e a gente tem que refletir muito sobre isso, né? Por que é tão desafiador e tão é, negativo, assim, para tantas pessoas conviver com a própria família? Isso tem que ser olhado, né? E aí, o que eu queria mostrar aquela hora é que eu tenho um livro aqui que se chama Emocionário. É um livro infantil de emoções, de dicionário das emoções para crianças. E aí, tá falando um pouco sobre o tédio, né? O que que é o tédio? Aí tá dizendo que o tédio é chamado de apatia ou desânimo. Então, o contrário do desânimo é a animação, né? E o tédio é uma mistura de aborrecimento com cansaço. E isso Uhum. surge quando a gente não tá fazendo aquilo ou não tá fazendo nada que satisfaz a gente. Então, o que eu senti aqui é que a gente precisa realmente entrar em contato com a gente nesse momento e sentir o que que traz essa animação, o que que traz essa vibração, essa alegria, essa satisfação na nossa existência e que não tá fora, tá dentro, né? O que que me dá paz internamente? Total. Então, Uhum. o TED tem a ver com o tempo. Quando a gente está entediado, o tempo parece que passa devagar, parece que estica. E o antídoto contra o tédio é bolar ideias que nos despertem a expectativa. Muitas vezes eu já falei sobre isso, que crie sim expectativa. Criar expectativa é esperar o melhor, é querer o melhor, é desejar o melhor, é aceitar, né, que a gente merece o melhor. Mas a gente tem que cuidar para que essa expectativa não venha com frustração, não venha com aquela necessidade, aquela escravidão, né, de controle e a necessidade de ter um resultado da forma que eu espero. Então, esse momento também ensina isso. Aí eu queria te perguntar, né, a gente vai recapitular todas as coisas, mas eu queria te perguntar, para a gente começar, como você está lidando com uma criança dentro de casa? Ela sente tédio, Lucas, no caso, sente tédio, fica aborrecido, fica. Como que é lidar com essas emoções com uma criança de 7 anos, né? O Lucas tem 7 anos? Tá com 8. Tá Oi? com 8 anos. Ah, ele tem 2 anos. É. Então, Fernanda, você estava falando e eu estava me remetendo aos conhecimentos da CNV. Como é que está tudo interligado, né? Quando você fala da emoção do tédio, né, que é um sentimento, e quando a pessoa ela consegue identificar o tédio e essa emoção, já é um passo maravilhoso. Já é um É, start, já é um é, sinal de que alguma coisa está acontecendo. Isso é um ponto número um. Você é identificar verdade. e nomear os teus sentimentos, porque nós não temos vocabulário para nomear os nossos sentimentos. Nós não fomos criadas assim. Ninguém nos ensinou a falar sobre sentimento. Então, nós não temos vocabulário para nomeá-los. Então, quando a criança chega ou um adulto fala que tédio, isso já é um ponto positivo, porque ela está se conectando com ela para nomear esse sentimento dela. E aí me remeteu a um dos passos da comunicação não violenta, né, que também tem a ver com criança, que ele fala que é a identificação da necessidade. E ele diz que todo sentimento e toda emoção está ligada diretamente a uma necessidade humana, universal. Então, qual é o mistério desse desenvolvimento, né? Até para criança também, que eu venho trabalhando isso com o Lucas, né? Principalmente com criança, Uhum. porque se as crianças já crescem assim, com esse entendimento de necessidade, de sentimento, elas já vão, no futuro, desenvolver melhor essas Com questões, né? certeza. Com Humanas, certeza. né? De humanos. E aí, qual é a pergunta que a gente tem que se fazer no tédio? E eu falo com o Lucas, né? Lucas, por que você está com tédio? Por que você está chateado, aborrecido? Aí ele vai me dizer algumas coisas. E aí, do que ele me disser, eu vou identificar qual é a necessidade dele que não está sendo atendida. Porque o Dá um Michael, exemplo pra gente. um Dá um exemplo, por exemplo pra gente. exemplo, o Lucas, ele quer jogar um jogo, inclusive eu até vou fazer uma live sobre isso depois, que é o Fortnite. É um jogo violento que a galera toda tá jogando, o mundo inteiro, 40 e tantos milhões de pessoas jogando, e ele quer jogar. O meu filho pediu para que ele baixasse o jogo no computador. E eu não vi, eles baixaram. E o jogo é violento, assim, tem umas coisas de violência e Uhum. tudo mais, né? E aí, ontem eu conversei com ele, ele não aceitou a ideia de mudar o jogo. Qual era a necessidade dele? Ele queria jogar um jogo interativo.
Porque eu percebi, mas ele, mamãe, com esse jogo eu posso jogar com outras pessoas. E olha, Aham. Ele tem quer se amor nesse relacionar. jogo. Exatamente, tem amor, tem alegria. Ele queria, ele já queria nomear o jogo com sentimentos positivos para eu Aham, poder aham. liberar o jogo para ele. Aceitar. Olha como ele Sim. já tá sinalizando, né? E aí, não que o sentimento negativo seja ruim, não, ele é muito importante, mas vamos desenvolver um pouco de sentimento positivo, né, nas crianças. Eu, E aí não, eu eu acho que identifiquei. isso tem que ser olhado com muito cuidado, né? Porque, assim, muitas pessoas chamam a sombra de essencial, mas tem um lugar muito importante que é assim, ok, eu vou identificar que algo me traz frustração, que algo me traz raiva, que algo me traz tristeza. Então, depois que eu identifico, eu não julgo isso, eu não critico, eu Com não certeza. bloqueio isso, eu fluo com isso, aprendo a lidar com isso da melhor maneira possível. Mas existe um lugar também de você chegar a alcançar um lugar onde você tem mais clareza e mais entendimento que você não vai mais se aborrecer ou se enfurecer ou ficar com raiva tão facilmente, sabe? Você vai aprender a lidar com as coisas de uma forma mais madura. É uma maturidade mesmo espiritual, onde acaba esse lugar do é bom ou ruim, é bem ou mal, é certo ou errado. Exatamente. Não, é o que é. E aí Exatamente. eu vou lidar com o que é da melhor maneira possível. Esse lugar eu acho essencial, sabe, pra gente chegar. Porque senão a gente fica se limitando num lugar de tem que ter a sombra, tem que ter a raiva, tem que ter o Tem, ódio, tem que ter, tem. não tem que ter, né? Vai chegar um momento onde a gente já lidou com esses lugares tão densos e tão baixos que a gente vai transmutar para um lugar mais elevado. Isso eu estou falando de uma projeção, né? Hoje a gente Uhum. precisa fazer a limpeza, precisa fazer essa catarse. Agora, no caso de uma criança, a gente precisa realmente cada vez mais ter muita clareza com os sentimentos, com as emoções e identificar. Eu até falei numa live esses dias que eu tenho uma facilidade de conhecer o que, que eu tô sentindo, o que, que eu tô pensando. Não, o que, que eu tô pensando é muito recente, mas o que eu tô sentindo é algo que eu trabalho desde muito criança, porque eu sempre exercitei minhas emoções, eu sempre conheci emoções. Desde pequena no teatro, eu entrei em É o contato, teatro. percebi, né? Percebi, isso aqui é raiva, isso aqui é ciúmes, isso aqui é dor, isso aqui é tristeza. Então, eu identificando, quando eu trazia para minha experiência, eu conseguia entender, ok, estou sentindo isso. E aí eu conseguia. Não, depois. Não, isso é muito recente. Eu não conseguia trabalhar, não, mas eu conseguia identificar, e eu me expressava, e eu falava, eu escrevia, o que também ajuda muito, né? Sim, ajuda muito. O sentimento, ele tem uma razão, tanto o negativo quanto o positivo. Eles fazem parte do ser humano. É saudável sentir esses sentimentos, os negativos e os positivos, né? Os positivos em si. O que a gente precisa é buscar, né? O que o Marshall Rosenberg na comunicação não violenta nos ensina, é assim, o que está causando esse sentimento, né? É o que que é? E ele diz muito claramente em um dos capítulos, né, que são as necessidades. Somos seres sempre em constantes necessidades. Nós temos necessidades já implícitas desde o nosso nascimento e cada um tem uma necessidade diferente do outro, que dão sentimentos e emoções diferentes um do outro. Então, o importante da criança, né, ser estimulada, primeiro identificar os sentimentos, né? E aí você vai no Google, você coloca lá vocabulário dos sentimentos, você tem N. Você como atriz, enfim, já teve esse contato com a identificação do sentimento. Mas o que fazer com a identificação do sentimento? Né? Várias coisas. Esse é o Uma próximo dentre passo. essas, buscar assim, o que está me faltando para eu estar com esse sentimento negativo? Ou o que eu estou sendo agraciada para estar com esse sentimento positivo? E aí linkar. E aí isso aí direciona, né, a pessoa, a criança, para um entendimento. Né? E aí ela tem aquele autoentendimento e às vezes pode parar até de espelhar no outro ou culpar o outro pela falta de alguma coisa ou pelo acréscimo de outra coisa. Deixar de jogar no outro a responsabilidade daquele sentimento que é dela, que é da pessoa, que é da criança naquele momento, né? Então, quando meu filho ele está com sentimentos assim, no caso do jogo, né, que ele ficou com muita raiva,
O que que eu aprendi a fazer? Eu me conecto com o sentimento dele, né? Eu falo, filho, não entende, você tá chateado. Você tá zangado, você tá com raiva, porque você quer jogar um jogo. E a mamãe tá vendo que esse jogo não é apropriado para você. Tudo bem você sentir raiva, tudo bem você ficar chateado. Ah, mas não sei o quê, você nunca deixa, você não sei o que lá. Aí o filho, a mamãe está orientando você de uma maneira que traga para você mais conhecimentos saudáveis. Proibir o jogo não é a saída. O que é a saída é ele entender o que é apropriado para a faixa etária dele ou não, entendeu, Fernanda? Mas você acha que essa conversa que você está tendo com ele está resolvendo ou não? Não, então, essa conversa que eu tive com ele foi até hoje, né? Mais cedo. Ele está na fase ainda tá entendendo o que está acontecendo, né? Ele primeiro questiona, né? Mas mamãe, nesse jogo tem amor, tem alegria. Olha, essa arma aqui é arma de amor e era uma metralhadora. Então, assim, a criança traz pra gente determinadas coisas que a gente precisa elaborar, né? E aí eu falei, filha, a mamãe vai conversar com você depois, mais tarde, um pouquinho, pra gente poder entender por que você tá tanto querendo esse jogo. Aí o que eu tô identificando, Fernanda? Ele tá querendo interagir com outras crianças no jogo. Esse jogo você pode jogar de forma interativa com crianças do Brasil, do mundo inteiro. Então, se for no caso essa necessidade dele de se interagir no online, né? Então, eu vou partir para um jogo que tem essa interação. Vou buscar esse caminho, né? Para ver se eu consigo atender a necessidade dele. Porque os nossos filhos, eles não sabem identificar as necessidades. A mãe tem que ficar procurando, entendeu? Para poder se conectar com a criança. E eu acho que também é um aprendizado muito grande para ele, né? Esse exercício de entender o que ele está sentindo, entender o que ele está querendo, o que ele Total. está precisando, não só para criança de 7 anos, 8 anos, para todas as crianças de todas as idades, porque a gente carrega a nossa criança e muitas vezes ela está ferida e a gente não consegue enxergar, né, essa dor, a gente não consegue enxergar que a gente está repetindo as mesmas ações desde sempre, desde criança, desde aquela dor que a gente sentiu quando era criança, ou de abandono, de rejeição, ou de falta de De amor, ou de medo. tanta coisa que pode acontecer quando a gente é criança e que geralmente acontece, que geralmente a gente sente. Principalmente dos nossos 0 aos 7 anos, e depois a gente não aprende a lidar com tudo isso, e aí a gente vai repetindo, só repetindo e esquece de se libertar disso. Então, eu acredito que a gente precisa, para o novo mundo, uma grande reformulação de muitas coisas, né? Em muitas áreas, e principalmente na área da educação. Eu vejo que é essencial as crianças terem na grade curricular, na escola. Hoje a gente está tendo essa grande despertar, né? Porque a escola está fechada. Se a escola está fechada, o universo está sinalizando para a gente, olha, o que é realmente mais importante? É aquele estudo, aquela coisa que a gente sempre estudou desde sempre, que a gente geralmente não usa para nada, ou é a gente ficar em casa, trabalhar nosso relacionamento com a gente, com a nossa família, Exatamente. com as pessoas ao É, nosso redor, observar o que a gente sente, limpar o que a gente sente, porque a maioria das coisas que a gente sente só vai se repetindo. Então, a pessoa que está sentindo agora muita ansiedade, ela já tinha ansiedade antes. Ela só não exato. olhava para essa ansiedade. A pessoa está sentindo muito medo, ela já tinha esse medo dentro, ela só não olhava para esse medo. Então, agora é uma grande oportunidade, né? E aí, dentro desse lugar, da gente estar sentindo tanta coisa nova nesse novo momento, como é que a gente faz para ter equilíbrio, né? E lidar com a gente e com as pessoas ao nosso redor? E conversar com amor e falar com amor, mesmo quando a gente está nesse lugar aí de estar com tédio, com raiva, etc. O que você pode falar dessa comunicação mais amorosa nesse momento que você está se sentindo, sei lá, com alguma necessidade não atendida, como você disse? Sim, então. é, por incrível que pareça, essa quarentena, para mim está sendo interessante, porque eu tô ficando totalmente em casa, né? Praticamente. Mais em casa, não. Totalmente em casa, com o meu filho, né? E com a minha filha, Júlia. E isso está me fazendo observá-los, sabe?
observá-los e identificar, talvez, necessidades nossas, familiares, que possam melhorar o nosso relacionamento, por incrível que pareça. E também fazendo uma autoavaliação de mim mesma, né? Isso também de forma empática e evitar a crítica da Raquel, né? Do passado, né? A julgadora, né? A crítica, né? Da perfeita, né? E colocar, né? Raquel, você está percebendo isso? Visualiza para essa observação, né, quanto ao Lucas, até a questão do jogo, outras questões também, né, no almoço, ou a minha filha, por exemplo, que não sei se ela está ouvindo, né, ela está ficando muito no quarto, né, vendo filme o tempo todo e tal. Então, assim, tudo isso traz para a gente um grande aprendizado, um excelente aprendizado. E aí ela me falou ontem ou anteontem, eu tava falando alguma coisa, eu acho que eu tava ensinando meu filho uma matéria, ele tava fazendo uma certa pirraça, e ela mandou uma mensagem para mim assim, foi um grande aprendizado. Mãe, aproveita esse momento, oportunidade que seja, porque esse momento nunca mais vai acontecer de novo. Com certeza. Não se repete, nunca se Esse repete. Aí momento a não gente vai se entende repetir. disso. Esse É. momento que a gente não está saindo às ruas, né? Vamos ver o lado positivo. Tem tanta coisa acontecendo que a gente sabe que são seríssimas, seríssimas de economia mundial. A gente sabe disso. A gente não está aqui vivendo no mundo da lua. Mas a gente tem que olhar de cima, né? Vamos subir para a varanda. Vamos subir o degrauzinho da varanda e olhar por cima. Não pode Então, mergulhar, né? Tem que ter um olhar elevado, uma visão um olhar elevada para a gente mesmo elevado. poder ajudar, poder contribuir de forma positiva. Sim, então, e aí eu estou aplicando, né, esses conhecimentos da comunicação não violenta, que é observar sem avaliar, né, observar sem você criticar, né, você também identificar os Dá um exemplo de sentimentos. todas essas coisas que você fala. Sempre quando Então, você fala alguma coisa, tenta dar um exemplo para a gente entender bem, assim. eu até fiz aqui um roteirinho mínimo, né, por exemplo, observação, né, quando você fala, eu falo, meu filho, vamos supor que eu fale isso para o meu filho, tá? Meu filho, você é um péssimo aluno. Você não está vendo isso, meu filho? Que você é um péssimo aluno? O que eu estou fazendo nessa situação? Eu não estou Criticando e observando. Eu, machucando. eu estou avaliando. Eu estou colocando para ele o meu modo de vê-lo. Né? Como é que seria uma fala empática e amorosa que você fala, que eu achei fofo isso, né? Seria falar, Lucas, nesse mês você tirou uma nota 6, abaixo de 7. Ou então, Lucas, nesse ano você tirou notas abaixo da média. Acabou. O que acontece? Você faz uma Você está afirmando a observação realidade. estática, contextual, entendeu? Uma observação específica e não genérica que o Lucas é um péssimo aluno. E eu Porque nesse coloco momento ele, ele tirou uma nota menor, né? nesse Não, momento ele não tirou uma nota rotula as menor. coisas. Ou então, Uhum. durante esses 12 meses, você tirou uma nota abaixo da média. Ponto. Né? Então, aí, quem está ouvindo não recebe isso como crítica. E aí, ao invés de eu desconectar, ou eu mantenho conectado, né? Ou então eu conecto um pouquinho mais. Porque talvez eu estou dando para ele a chance dele fazer uma observação dele mesmo, né? Mas sem Sim. eu avaliar a criança ou a pessoa, Mas, né? e assim você não está ferindo, né? Você não está levando uma crença negativa para a pessoa. Porque eu, quando criança, escutei muitas vezes, quando eu tinha dificuldade, por exemplo, na faculdade de Direito mesmo, eu tinha muita dificuldade, na verdade, não é porque eu tinha dificuldade, nossa, a lua tá maravilhosa, gente, sério. Tá linda, Linda, olhem né? a lua. Linda. A questão é que eu não tinha desejo, eu não tinha vontade, eu não tinha prazer ali, porque eu não gostava daquilo. Então, era muito sofrido para mim. Então, quando alguma pessoa chegava em mim, principalmente da minha família, tão próxima, chegava em mim e dizia, ah, você é burra, ou então você não vai conseguir se formar, você não tem essa capacidade, muda para uma faculdade mais fácil, etc. Eu levei isso muito a sério, sabe? Só que eu tive muita força. No lugar de ficar triste, desistir, não, eu resolvi provar para mim mesma e para todo mundo que eu ia conseguir e consegui. Mas eu vi que isso também não é uma coisa saudável, porque
eu não tenho Não. que provar nada para ninguém, sabe? Eu tenho que ter clareza e entender que tem algumas coisas que eu não vou saber, eu não vou saber tudo. E tá tudo bem não Aham. saber, né? Eu É. não vou ser boa em tudo. E tá tudo bem. Eu tenho que encontrar aquilo que eu gosto, que me dá prazer Isso. e que eu tenho facilidade e fazer muito disso. Porque assim eu vou ter minha Aham. vida coerente, eu vou ter minha vida saudável, vou ter minha vida plena, feliz e abundante, próspera, e tudo vai ser consequência, sabe? É. Então, vai, segue. Na verdade, você quando na verdade, assim, na verdade, né, o que eu tô falando com base na CNV. Essa tua atitude de se colocar para o seu pai, para sua mãe, não, tudo bem, eu vou tentar, eu vou fazer, eu consigo, né? Você, na verdade, ali, você estava fazendo algo com base em alguns elementos, eu posso dizer até sentimentos, não muito produtivos. Porque o Marshall fala o seguinte: quando nós fazemos alguma coisa, né, com base em sentimentos de culpa ou de vergonha, né, ou um sentimento de medo, quando você faz algo para alguém, seja para quem for, para filho, para mãe, para pai, para namorado, essa atitude, ela não é do coração. Você está Uhum. fazendo com base na avaliação do Uhum. outro. E aí a pessoa que está fazendo, ela vai fazer. Ela faz uma vez, ela faz a segunda, ela faz a terceira, a quarta, a quinta. Mas pode chegar um momento, e eu acho que vai chegar esse momento, pela leitura que eu depreendi do livro, e ele fala isso, que aquela pessoa que estava fazendo aquelas coisas, né, seguindo a orientação do outro, né, a avaliação do que o outro está dizendo que é certo e que está errado, ela vai chegar um momento que ela vai se desconectar e perder uma empatia natural. Então, quando o outro vier pedir uma outra coisa para ela, né, um outro pedido, talvez ela não faça mais, né, porque ela fez de tantas e tantas formas, né, a resposta do pedido de uma maneira que não era o que ela queria fazer do coração, né, com base em vergonha. Eu preciso fazer que eu vou me sentir envergonhada, eu preciso passar de ano porque eu senão vou ficar envergonhada. Eu tô com medo de repetir de ano porque meu pai está gastando uma grana na faculdade. Tudo bem, teu pai está gastando uma grana, mas o movimento que te faz passar é o medo? Ou o movimento que te faz passar de ano é porque você acha importante, porque você quer, né? Então, Então, mas isso isso tudo é uma marca. questão de diálogo, né? O diálogo e a comunicação é muito importante. Ter realmente essa clareza, tudo é muito importante. Então, assim, tudo que eu vivi, tudo que eu experimentei, me fez ter hoje essa clareza que eu tenho e poder lidar comigo mesma de uma forma mais amorosa, que é aquilo que a gente falou Aham. naquela outra live que a gente não conseguiu salvar, que é a importância da gente se amar, da gente ter carinho com a gente, da gente ter carinho e ser gentil nos nossos pensamentos com a gente mesmo, ter carinho, gentileza, amorosidade nos nossos sentimentos, naquilo que a gente escolhe pra gente. Porque assim, quanto mais a gente cresce nesse amor, mais a gente consegue crescer no amor com o outro. E muitas vezes as pessoas que não cresceram nesse amor, que nem têm essa clareza, essa informação, É não verdade. conseguem aplicar isso com o outro porque não aplica consigo mesmo. Então, a gente que tem um pouquinho mais de clareza, a gente precisa ter esse entendimento também, né? Que não Sim. existe nenhuma culpa e um problema nesse lugar. O que existe é a gente se autorresponsabilizar, que é o que você já falou. Aham. Autorresponsabilidade pelo que eu sinto, autorresponsabilidade pelo que eu vejo, pelo que eu penso, pelo que eu. Enfim, é isso. Então, então, tudo isso tem a ver também com esses 4 elementos que o Marshall traz no livro, que ele fala que uma comunicação assertiva, uma comunicação amorosa, uma comunicação empática, primeiro consigo mesmo. Tudo isso primeiro consigo. Tudo primeiro com você. Você se observar e não se avaliar, você nomear os teus sentimentos, né? Você identificar as suas necessidades linkadas a esses sentimentos, você saber fazer pedidos para você e não exigências para você. Né? Tudo isso eu falo, né, para as pessoas, para quem eu falo sobre a CNV, falo, primeiro é você. Primeiro você, põe a máscara em você, põe a CNV em você e depois você vai levar a CNV para o outro. Porque você não consegue falar da CNV para o outro se você não viver pelo menos um pouquinho, mesmo falhando muitas vezes, você não consegue falar. Você não consegue expressar a CNV, porque você falha, você erra. Você fala, nossa, eu
caramba, fiz isso e era para eu ter feito aquilo. E eu sabia que era para ter feito daquela forma e eu não fiz. Aí vem um pouquinho de culpa e tal, mas aí logo em seguida você dá aquele respiro e fala, calma, é assim mesmo, você vai cair muitas e muitas vezes até você aprender, até você conseguir. E é assim que Deus faz com a gente, então a gente vai fazer conosco e vamos fazer com o outro, né? E aí ele fala da observação, do sentimento, da gente identificar os nossos sentimentos. Vou dar um exemplo por aqui. Ele fala assim, por exemplo, eu falo para você, Fernanda, eu sinto que eu preciso de paz. Eu falo para você, amiga, eu sinto que eu estou precisando de paz, Fernanda. Aí eu vou estar falando para você de um sentimento, na tua opinião, eu estou te falando do meu sentimento, eu sinto que eu estou precisando de paz. Para você isso é um sentimento que eu estou te falando? E agora vai ficar meio complexo o que eu vou falar aqui, hein? Vamos lá. Fala. Bom, para mim, a paz, ela é a conexão com a nossa verdade, né? Com o nosso ser. Não é uma coisa que é passageira, é uma coisa que é eterna, que tá antes de qualquer sentimento, de qualquer emoção. É a minha essência, é o meu ser. E aí eu diria para você quer paz, então você tira aí Isso. do foco do teu ego, tira o foco do Aham. seu desejo e você é a paz. Eu diria algo desse tipo. Você está na resposta. Você fala, olha a sua palavra, Fernanda. Eu tô te perguntando se você identificou o meu sentimento. A sua necessidade, Você não identificou o meu sentimento na fala, sabe por quê? Porque eu não falei para você o meu desejo. sentimento. Eu não falei o meu sentimento para você nessa fala. Fernanda, eu sinto que eu preciso de paz, amiga. Eu preciso de muita paz. Aí você vai ficar olhando para mim e vai falar assim: que bom, ela quer paz, paz, paz. Paz é isso, é aquilo, é amor, é energia positiva, é gratidão. Mas aí eu falei para você, não, não falei, sabe por quê? Porque eu não consigo identificar o que que eu sinto. Eu consegui falar para você e eu achei que eu estava falando que era sentimento, mas não era. Era que eu preciso de paz. Foi o que você falou. Eu preciso de paz. Mas e o meu sentimento, Fernanda? E o meu sentimento para eu me conectar com você, tá Nossa, onde? não, eu acho assim, calma aí, vamos recapitular. Eu acho que você não está trazendo para mim a informação do que está acontecendo na sua vida para você sentir que você precisa de paz. Você não está tendo a clareza, você não está me comunicando com clareza o que está acontecendo com você, o que está passando dentro de você, para que você me diga que você deseja isso. Isso, Essa paz é um desejo para você, mas existe isso, uma falta de clareza também no lugar de entendimento de que a paz não é um sentimento, na minha visão. isso. Isso, porque você, né? Você é mestre, trabalha com autoconhecimento, então você consegue pegar um pouco. Mas quando eu falei para você que eu preciso de paz, na verdade, eu tô falando, posso estar falando chorando, vamos supor, tô falando chorando com você, Fernanda, eu preciso de muita paz, muita paz. Você vai entender, nossa, ela precisa de paz. Aí você vai me perguntar, o que que você precisa? Eu vou falar, olha, eu preciso de um trabalho, eu preciso de minha casa construída. Necessidade, né? Você vai falar a sua Eu pre... necessidade, o que está Exatamente. faltando? Isso, eu preciso de passar no meu concurso, eu preciso ficar curada de uma doença, né? Então, eu começo a nomear as minhas necessidades que estão dentro da minha necessidade maior, que é a paz. Porque a paz, ela é uma necessidade universal. Todo ser humano tem necessidade de paz, entendeu? E aí a gente precisava identificar qual o tipo de paz. E o sentimento está onde? Não está em lugar nenhum, porque eu não sei falar de sentimento. A minha mãe não me ensinou a falar dos meus sentimentos. Então, eu tive que aprender. Então, eu poderia falar assim para você, Fernanda, eu estou muito insegura, eu estou com medo, eu estou frustrada, eu estou muito ansiosa, eu estou agoniada, porque eu preciso de paz. Aí você vai falar, poxa, Raquel, eu percebo que você está com medo, que você está ansiosa, que você está depressiva, porque você precisa de paz. E aí você pode desenvolver a comunicação empática com essa pessoa, é, 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 destrinchando melhor o que que é a paz, o que que ela está dizendo que é paz. Mas aí você fez uma comunicação com ela baseada na CNV, que é o quê? Você identifica o sentimento daquela pessoa, coloca aquela pessoa para falar do sentimento dela, se conectar com o sentimento, se conectar com a paz, e se conectar com a falta de paz, e se conectar o que que está por trás daquela falta de paz. Fernanda, isso é muito trabalhado na mediação de conflito.
lá no Tribunal da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Os mediadores, né, que têm curso de formação, eu vejo que o curso de comunicação não violenta é primordial, porque o mediador ele trabalha com os interesses subjacentes aos pedidos feitos naquela petição inicial. Então, como é que o mediador vai chegar para um mediado, né, para uma pessoa que está sendo atendida, e para identificar a necessidade qual a necessidade que aquela pessoa tá ali dentro do tribunal, né? Então, e muitas Tem um vezes, se você não tem processo. clareza de você, você não tem clareza do outro, né? O que precisa de fato nessa mediação é a comunicação amorosa, é Comunicação o amorosa. acolhimento. Então, É. assim, na minha vida, no trabalho que eu faço aqui, eu escuto muitas pessoas. E a base, o início de todas as coisas é escutar, né? Então, a pessoa vem com alguma emoção, algum sentimento, com algum conflito, com alguma confusão, algum problema, e aí a primeira coisa que eu faço é escutar a pessoa. Então, muitas vezes as pessoas também têm conflito porque elas não colocam para fora, porque elas Não não sabe? dialogam, porque elas Uhum. não se expressam, e existem várias formas da gente fazer isso. Não necessariamente a gente precisa falar com alguém, a gente pode se expressar sozinho, a gente pode escrever, que é uma coisa que eu sempre fiz de forma muito intuitiva, colocar para fora os meus sentimentos, ter uma clareza, sem bloquear nada, sem limitar nada, sem julgar nada, só colocar para fora. Isso é uma forma muito eficaz da gente ter clareza daquilo que está passando dentro da gente. E aí também, muitas vezes, a gente não tem confiança de conversar com as próprias pessoas que moram com a gente, as pessoas mais próximas, a nossa família, o nosso marido, o nosso namorado, enfim. Porque a gente tem medo do julgamento, porque a gente tem medo sei lá, do outro não entender, do outro, sei lá, não acolher, né? Então, por isso, tantas pessoas buscam uma pessoa de fora que elas nem conhecem direito, como eu, por exemplo, e elas sentem confiança para conversar comigo, para se expor, para se abrir. Por quê? Porque elas sentem acolhimento, amorosidade. Então, mais uma Verdade. vez, essa palavra, né? A fala amorosa, o acolhimento, essa energia feminina da mãe, Da da mãe, da mulher, colher, né? da colher, É né? um lugar que cura todos os seres, que cura o planeta. E é isso, esse é o lugar que a gente está precisando tanto agora. É da gente olhar para o lado, não só agora, sempre foi, mas agora a gente pode exercitar mais isso. É olhar para o lado e entender o que nem você falou, a necessidade do outro, o sentimento do outro. Como é que eu posso contribuir com isso? Como é que eu posso somar? Como é que eu posso levar uma clareza? Como é que eu posso ou ouvir, só ouvir o outro, às vezes já ajuda, né? Sim, com certeza. E isso, né, essa comunicação, essa escuta ativa, a gente tem um termo, né, os mediadores usam, falam escuta ativa, né? É uma escuta isenta de parcialidade, é isenta de julgamento, isenta de referências pessoais, né? Você lá numa mediação, você não fala, eu sou advogada, eu sou engenheiro. Não, você lá você é um mediador, porque ali você tem que estar isento de qualquer tipo de crítica, de qualquer tipo de influência sua pessoal, né? E a Lógico que gente nós pode somos... chegar nesse lugar na nossa vida, né? Onde a gente Sim, escuta o outro sem ser mãe, sem ser namorado, sem ser amigo, sem ser sim. qualquer rótulo, qualquer classificação. A gente é humano para humano, onde eu Humano para entendo que o humano. humano tem sentimentos, dificuldades, desafios, assim como eu, e aí, então a gente se abraça, se acolhe, dá a mão, né? Vai junto, fica mais fácil para todo mundo. Sim, com certeza. E sendo humanos como somos, muitas vezes nós não vamos conseguir ser, né, imparciais. E tudo bem. A gente vai avaliar, a gente vai julgar. E tudo bem. Vai Vamos fazer sentir. até o agredir. Né? Eu mesma, mesmo com esse conhecimento que eu já faço há mais de 5 anos, eu me pego muitas vezes julgando, muitas vezes agredindo verbalmente. Mas toda agressão, todo julgamento, né, que eu faço para com o meu próximo, com o outro humano, está sempre ligado a uma necessidade minha não atendida. Nós somos seres altamente com muitas necessidades. Então, sempre um julgamento vindo do outro, você pode pergunta, não leva para o pessoal. O que essa pessoa está precisando que ela não tem, porque ela está me julgando?
Sempre tem a ver com esse link. Isso aí me libertou. Na hora, você às vezes até você fica na impulsividade, você às vezes pode até revidar, entendeu? E levar para o lado pessoal, mas depois vem o autoconhecimento e você fala, ah, eu perdoo porque realmente esse ser humano está com muitas necessidades não atendidas, assim como eu também tenho. Mas aí ele vem e traz isso para mim, como que se eu fosse a responsável para resolver todas as necessidades dessa pessoa, e eu não sou, né? Tem uma coisa para dizer, que eu acho que esse lugar da gente também ter essa crença de acreditar que a gente tem muitas necessidades também pode criar um problema. Por quê? Se a gente começar a ser mais simples, a gente vai ter cada vez mais menos necessidades. Quanto mais simples, e a simplicidade é o quê? É o coração aberto, é a Isso. aceitação da verdade, é a gratidão, é entender que tudo é perfeito, que a vida é minha amiga, que todas as situações, todas as pessoas, tudo que está acontecendo é amor, é o amor me servindo, né? Tudo aquilo que eu preciso é o que está tudo que eu preciso de fato, eu tenho. Tudo que eu preciso de fato, eu sou, né? Para minha experiência, para o meu crescimento. Então, essa confiança, essa fé, esse lugar é um lugar que traz uma simplicidade, uma clareza, onde a gente tem menos esse lugar de, eu preciso ser entendida, eu preciso ser olhada, eu preciso ser amada, eu É. preciso ser validada, eu preciso qualquer outra necessidade, eu preciso de interação, eu preciso não sei o que lá. Não, eu já tenho tudo, tá tudo ok, gratidão, sabe? Ele também fala da gente diferenciar necessidade de estratégia. A gente confunde as necessidades, foi o que você falou. Será que eu tenho tantas necessidades assim mesmo? Será que eu tenho? Eu posso ter estratégias. Às vezes eu preciso comprar um carro luxuoso porque é uma estratégia para eu ser aceito na minha sociedade. Então não é a necessidade, é uma estratégia. Tudo bem, a gente faz isso, a gente só está tentando E o que tá por identificar. trás, né, dessa A gente está tentando necessidade? só Esse é o lugar do identificar autoconhecimento. do autoconhecimento. Então, o Marshall Rosenberg ele fala, busque identificar as suas reais necessidades. Né? Difícil, é difícil. Mas por quê? Porque muitas coisas não são reais necessidades, são estratégias. Algumas são válidas. A gente precisa lançar mão de estratégia na nossa vida hoje, no profissional, né? Na família. Mas até que ponto essa estratégia ela vai nos causar algum certo desconforto? Até que ponto essa estratégia ela vai nos atender verdadeiramente ou não? Entendeu? Então, é o lugar da nossa sociedade atual, né? O lugar onde a gente tem muitas coisas, onde a gente faz muita coisa, onde a gente tem que ter muita ação, muita produtividade. É um lugar também muito dessa energia masculina, né? Da ação, do fazer, da força e tal, e menos da energia feminina, do equilíbrio dessas duas energias. A gente precisa hoje dessa energia feminina, dessa energia da mãe zelosa, cuidadora, que se acolhe, né? Por quê? Porque é o lugar do amor incondicional, é o lugar da paz incondicional, é o lugar da essência, do ser, da criatividade, do lugar da gente entender o que está por trás dessa necessidade. Então, como você disse, eu preciso do carro, por que eu preciso? Eu preciso beber, eu preciso sair. Por que eu preciso? O que está por trás? Qual é a dor que está por trás? Qual é a ferida que eu posso olhar? E a gente precisa olhar, porque enquanto a gente não olha para a dor, enquanto a gente não olha para a ferida, para nossa verdade, para nossa história, para aquele pensamento que sempre se repete, para aquele comportamento que sempre se repete, e se a gente não tem esse exercício de acolher a nossa verdade com muita amorosidade, então a gente não consegue curar. E mais uma vez, a gente fica repetindo, 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 como se fosse para sempre a mesma coisa e a gente não percebe. Então, a gente precisa sempre se perguntar o que está por trás dessa necessidade, sabe? Com Tem certeza. que ir mais a fundo, são muitas camadas. Então, que nem o Lucas tem a necessidade de interagir. Por quê? O que está por trás? O que está mais profundamente ali? O que está por Fernanda, trás do tédio, do aborrecimento? Qual é a necessidade muito profunda? Além dessa necessidade de interagir, tem mais coisas nesse lugar, sabe? Tem um medo, tem uma falta, tem alguma escassez. Isso precisa ser olhado com muito carinho, sabe? E no caso de uma criança, a gente precisa, de repente, de mais atenção ainda, né? Porque se a gente, às vezes, tem dificuldade de identificar na gente, como é que a gente vai identificar no outro, né? Precisa da intuição, e essa é a energia feminina. Intuição, a gente precisa abrir além da mente. Amor.
Amor, amor, do coração. Minha A visão. base, né? Porque o conhecimento, ele liberta. Realmente, o conhecimento, ele liberta, né? Eu gosto muito de buscar isso, porque a gente não ficar aprisionado, né, em legalismos, né? Em regras, né, humanas, né, ditadas pelas pessoas. Mas a Fica criança, ela todo não mundo, tem... Sim, hã? fica Oi? todo mundo num quadradinho, né? Todo Todo mundo mundo num igual, num padrão, quadrado, o que não é ditando as verdade. regras, né? Por isso que eu gosto da mediação também, que também é trabalhado com a comunicação não violenta, porque na mediação ela é informal. Tem umas regras, mas não são regras. Tem um procedimento para você fazer, justamente para você poder aplicar todas as técnicas e ferramentas que o mediador vai fazer no decorrer das sessões, né? Mas ela é ditada pelas pessoas que estão ali, pelo grupo, pela equipe, né? E a vida, ela é assim. A vida, ela conduz você para um lado, conduz para o outro. A vida não tem regra. Eu com 43 anos, quando eu quis botar regra na minha vida, eu não consegui. Até uma determinada idade, até os meus 30 e pouco, tudo que eu vivia parecia que Deus que estava fazendo na minha vida. Eu não tinha rédea na minha vida. Uhum. Eu era conduzida e era ótimo. Era ótimo, porque as coisas iam sendo colocadas e retiradas na minha vida de forma muito natural, né? Quando eu comecei a interferir um pouco, quando eu comecei a controlar um pouco, as coisas começaram a ficar desgastantes, né? E aí eu comecei a ter um pouco de desgaste, de frustração, e, enfim, eu comecei a tentar me conectar e buscar esses estudos, né, que libertam. E hoje eu sou muito grata a esse homem, o Marshall Rosenberg. Ele já morreu, mas ele deixou aí um legado gigante. Aqui no Rio de Janeiro você tem grupos de encontros, né, de finais de semana, que você faz uma imersão, né? Aqui na OAB da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a gente se encontra uma vez por mês, todas as segundas, terças-feiras de cada mês, né? É um encontro gratuito. E eu amo o que eu estou fazendo, né? E é isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já entrou em contato com a constelação familiar? Porque eu já vi que em muitos lugares aí do direito e tal, as pessoas já estão usando esse recurso. E é um recurso muito simples mesmo. Porque quando eu fui agora lá no Guarujá, eu fui conversar com as pessoas que estão desabrigadas, que estão sem casa, né? Que estão sem estar com a família unida, sem perspectiva do que vai ser e tudo mais. E nesse momento, eu conversando com as pessoas, a maior dor delas não é uma dor desse momento. A maior dor delas é uma coisa lá do passado, lá da infância, lá do, ai, o meu tio me bateu, eu não perdoei. Ai, a minha mãe não me amou. Ai, a minha filha não me ama como eu acho que ela deveria me amar. Esse lugar, né, é um lugar onde pode ser resolvido com muita facilidade quando a gente tem amor incondicional, perdão, aceitação, sabe, do outro, da história, da perfeição de todas as coisas e solta das coisas serem como a gente acha que tem que ser e aceita as coisas como elas são. E a constelação familiar, ela coloca uma ordem no sistema, né? Ela coloca, por exemplo, esse lugar de mãe, pai, filho. Então, mãe e Exato. pai tá acima. Filho não tem que controlar mãe e pai. Filho não tem que esperar que mãe e pai aprove. Não, o filho tem que seguir, tem que ir reto, tem que fazer, tem que evoluir, tem que criar a sua própria história e tal. E a constelação familiar no judiciário é algo que me surpreende muito, sabe? Não, Porque já. eu acho uma linda evolução, né? Porque vira realmente mais humano, né? Menos automático, menos robótico. Eu acho isso lindo. O que está Assim como a acontecendo. mediação. Não, já existe isso, né? Já em larga escala, né? Vários juízes estão tendo formação de consteladores, né? Eu já presenciei uma constelação, fiquei um pouco assim, sem entender muito bem, foi até no tribunal aqui do Rio de Janeiro. Eu achei que era uma coisa meio espiritual, meio assim, de É meio baixar uma intuitivo, é um entidade, pouco intuitivo. ou É muito intuitivo. intuitivo. Exatamente. Mas eu fico, assim, realmente, graças a Deus, a energia maior, a luz, né, que nos ilumina aqui, nós humanos, né, imperfeitos que somos, né, carecedores da graça de Deus,
esse comando está vindo, né, da alta patente, né, da advocacia, né, da OAB Nacional, do Conselho Nacional de Justiça, né, para criar realmente pessoas capacitadas para que façam constelações, sim, dentro dos tribunais, estão sendo feitas, para criar pessoas, formadores de constelações para fazer as mediações judiciais ou privadas, os mediadores judiciais e também privados, que é o meu caso, né? Advocacia colaborativa, né? Agora que eu te falei mais cedo, nas 3 horas, está dentro do Código de Ética do advogado, né? O advogado hoje. E isso é libertador, porque eu sou advogada, mas eu não quero litigar. Então, o que eu faço com o meu diploma? Eu vou rasgar? Vou rasgar o meu diploma? Você, como advogada, você pode também colocar, olha, eu sou formada advogada e vou fazer Eu quero paz. resolução de conflitos. Quem quer? Eu tenho essa Uhum. capacitação, eu tenho meu diploma lá do direito. E agora eu estou amparada pelo meu código de ética, eu estou amparada pelo Conselho Nacional de Justiça, né? Para que eu exerça a minha capacidade de conciliar e não de litigar, né? Minha capacidade de mediar, né? E ele fala, Pacificadora, né? É uma então pacificadora. é uma pacificação social, né? Uhum. Porque o que será das nossas vidas se a gente não, se a gente não fizer a pacificação social, né? Tem tanta E essa violência pacificação, hoje. como a gente já disse, é uma pacificação que começa com a gente, dentro dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da gente pacificar com a nossa história, né? Com os nossas experiências, as nossas memórias, liberar, ressignificar. E aí a gente começa a aplicar de pouquinho em pouquinho com as pessoas próximas, a nossa família, nosso relacionamento amoroso, os nossos amigos, e aí pode ir se expandindo. E no trabalho isso também é muito importante, né? A gente ser essa luz, seja lá em qualquer que for a relação, é o que vai fazer a diferença. Eu percebi, né, na constelação que eu estava fazendo uma sessão de Theta Healing e eu percebi que existia em mim muito apego a algumas memórias assim, de dor, que no lugar de ter uma gratidão, né, de valorizar as memórias, de gratidão em relação à minha mãe, em relação ao meu pai eu já sabia, mas em relação à minha mãe, é algo que foi muito difícil de olhar, porque a gente não quer admitir pra gente que a gente sente alguma coisa que não seja muito positiva pela nossa própria mãe, porque é a pessoa que a gente mais ama no planeta, que mais tem gratidão, mas ao mesmo tempo eu percebi que tinha em mim memórias de mágoa, memórias onde eu queria que ela tivesse sido diferente, onde eu esperava que ela fosse diferente, isso é muito louco, sabe? Olhar para isso precisa ter muita coragem, mas quando a gente olha, é uma libertação, porque nesse lugar eu entendi que as escolhas dos nossos pais são as escolhas certas, são as escolhas perfeitas, é aquilo que a gente precisa, sabe? É exatamente tudo como tem que ser. Perfeito como tem que ser, como tinha que ser para que eu pudesse ser quem eu sou. Na verdade, na minha visão, eu crio as experiências para mim. Então, eu criei a experiência de ter minha mãe, de ter o meu pai, de ter tudo que eu vivi e experimentei com eles, para que eu pudesse crescer, me libertar e me tornar a pessoa que eu sou hoje, continuar criando experiências para mim, que eu possa me libertar cada vez mais, me purificar cada vez mais, encontrar esse amor incondicional cada vez mais, ser amor incondicional cada vez mais. Então, esse lugar é a solução, sabe? É a gente começar. Antes da gente ter conflito, antes da gente ter problema, antes da gente ter briga, antes da gente ter violência, é a gente aprender a sentir a paz que nós somos. Né? E como é que a gente pode aprender isso? Como que a gente hoje pode fazer um pouquinho disso, né? Dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro sei lá, eu gostaria de fazer isso de forma muito maior. Eu gostaria que isso fosse tipo uma lei de fato e que as pessoas fossem obrigadas a aprender isso na escola, sabe? Porque é algo que mudaria tudo. A nova geração seria completamente diferente. Mas é hoje, né? Agora. Como é que agora eu posso fazer um pouquinho disso que eu vejo que é uma luz? Né? O que você Não, acha? hoje tem, né? Tem algumas instruções para as escolas para trabalharem desenvolvimento emocional, né? Existe já na grade curricular
essa obrigação vinda pelo MEC, sabe? Mas acontece que a maioria talvez, eu não sei, mas poucas já fazem esse trabalho. Outras escolas não fazem. E não são os profissionais que poderiam trabalhar com isso, especificamente com isso, com as crianças, eles não são preparados. Eu ofereci esse trabalho aqui numa escola, né, até do meu filho, elas entenderam, viram que era muito bacana e tal, mas disseram que a profissional lá, a pedagoga, já estava sendo trabalhada para fazer esse trabalho de educação emocional com as crianças, identificação dos sentimentos, comunicação não violenta, né? Enfim, se colocar no lugar do outro, desenvolver empatia, porque empatia não é fácil de entender empatia. Empatia não é você concordar com o outro, não é você aconselhar o outro. Empatia não é você dizer, eu já passei por isso também, não fica assim não. Empatia não é, poxa, isso não é nada, vai passar. Empatia não é, nossa, vai ficar tudo bem contigo. Eu concordo com você. Nossa, empatia não é nada disso. Né? Então, assim, como é que eu vou criar empatia com uma criança se eu não sei explicar o que é empatia? Né? Então, assim, infelizmente as escolas não estão preparadas para isso, principalmente o ensino público, né? Mas eu acredito, assim como chegou na Justiça do Brasil, né? Toda essa nova era aí de coisas legais, né? Que trabalham o ser humano, eu com certeza vai chegar na escola. E se eu tiver aqui, eu tiver oportunidade, eu vou trabalhar, sabe? Eu vou levar esse trabalho para as escolas e quem quiser vem comigo, sabe, Fernanda? Quem quiser venha. Isso aí é um chamado do meu coração também. Eu queria te fazer uma pergunta. O Lucas, seu filho, tem 8 anos e ele medita, né? Ele tá, ou não sei se ele continua, mas até a época que a gente estava se falando um tempo atrás, ele estava meditando todo dia, né? E como é que foi? Como é que foi essa experiência? Como é que foi? Se diminuiu a ansiedade dele? Como é que você acha que transformou? Se transformou, não transformou? O que é que transformou? Conta pra gente. Então, eu percebi que durante a prática da meditação, né, que eu estava fazendo com ele estava mais calmo, né? Ele estava com menos medo, né? Estava mais tranquilo. Agora, nesses últimos 2 meses, eu não tenho praticado a meditação com ele, né? Mas é o meu interesse voltar, porque eu vi que realmente faz uma diferença para a criança. Eu fiz a meditação. A gente precisa entender o que acontece, né? A mente fica mais serena. O que é o medo? O medo são pensamentos negativos, são criações, possibilidades negativas. Quando eu encontrei com o Lucas aqui em casa e a gente fez aquele vídeo e tal, a gente falou muito sobre o medo. E esse medo dele, muitas vezes está nesse lugar do jogo, tá no filme que ele assistiu de terror e tal, que fica criando ali possibilidades negativas de acontecer com ele. Medo de morrer e tal. Tudo isso precisa ser trabalhado, precisa ser falado. Eu sentia muito medo desde criança, eu tinha muito pesadelo desde criança. E eu não fui trabalhada nisso, sabe? Eu não me expressei, ninguém sabe muito falar sobre isso. As pessoas têm tabus, têm medos, né? De falar sobre morrer, falar sobre como que é, né? Isso é a coisa mais natural, todo mundo vai morrer. Então a gente precisa ter mais abertura para conversar, para dialogar, para entender as coisas, para abrir a cabeça, né? Expandir mesmo a consciência, porque existem várias informações no mundo. E a gente não precisa se fechar só uma coisa. A gente pode ficar legal, será que isso ressoa comigo? Será que ressoa com o meu coração? Não ficar, tipo, se bloqueando, ficar com preconceito e tal, porque assim a gente ajuda também as crianças que já têm a sabedoria delas, né? E que podem nos ensinar muita coisa. A gente ajuda as crianças a se expressarem. É ele? Tá falando aí? É o Lucas? É o Lucas que tá falando aí? Então a gente precisa também ter... Ih, vai acabar a live. Mas ter essa escuta ativa, né? Nesse lugar de medo, de ansiedade. Porque o que está por trás dessas coisas, né? As crianças, as pessoas precisam se expressar. Então vai acabar essa gratidão. Peraí. Ele quer aparecer na live, Fernanda. Manda vir que vai acabar. 10, 9, 8, 7. Gente, agradeço a todos a presença. Vamos fazer uma nova live.